Tá na hora, gente. Católicos Querem Saber podcast, mais uma vez no ar. Tiago, como é que você está? Eu tô bem, graças a Deus, tudo certo. Tá animado? Tô animado. Hoje o tema é para adultos. Para adultos. Hoje, atenção, se tem criança na sala, bota pra ver o jogo dos pontinhos com a Patrícia Bravanel, bota pra ver qual é a música, porque hoje nós vamos conversar sério aqui, assunto de adulto, Bíblia e catequese para adultos. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e não esqueça de deixar o seu like. Cada vez que você aperta no like, o YouTube mostra esse vídeo para mais 5 pessoas. Cada vez que você compartilha, você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Cada vez que você deixa um comentário, você nos ajuda informando para o YouTube que esse vídeo chama atenção. Então, faça isso tudo e continue com a gente, porque aqui o nosso interesse é levar um catolicismo sem fanatismo. Você gosta desse slogan, Tiago? Eu gosto. Catolicismo sem fanatismo? Sim. Você já viu como na internet tem catolicismo com fanatismo? É a maioria. A maioria. Eu acho que dá mais ibope, não sei. Vou dá. começar a falar uns fanatismos aqui para ver. Sim. O que você acha? O trabalho que você faz, Carlos, É. eu não conheço nenhum outro do nicho católico que faça parecido assim. É, Bom, não, porque eu não o conheço. meu trabalho é teológico, é dentro da teologia. A maioria dos influenciadores católicos é de devoção, devocional. É falando coisas para devoção popular, para chamar a atenção do público enquanto práticas religiosas. A minha pegada é outra. Não que é melhor ou que é pior, é só diferente. É uma pegada de instrução a partir do documento da igreja, a interpretação da Bíblia na igreja, que nos recomenda, em primeiro lugar, a leitura histórico-crítica da Sagrada Escritura. É um documento de 1993. Se você acha estranha a minha maneira de lidar com a Bíblia, leia esse documento da época do Papa São João Paulo II, a interpretação da Bíblia na igreja. É isso aí. Então, é importante ter espaço para todo mundo, né? Isso aí que é Tem, importante. ué. Não, e cada um assiste o que quiser também. Segue o que quiser. Boa noite, Thalia! Boa noite! Muita gente assiste o nosso podcast semanalmente e não se inscreve. Aí perde o da semana seguinte, porque o YouTube não avisa. Então faz como o vídeo aí mostrou, que a Thalia explicou muito bem. E se você é aluno da Bíblia Mais, tanto do curso bíblico quanto da teologia, não importa, você tem dentro da plataforma também todos os episódios organizadinhos, temporada 2024, temporada 2025 e vai ter a temporada 2026, Thiago? É você que manda. Hã? Por mim tem. Você de casa acha que a gente deve fazer a temporada 2026 ou a gente para por aqui? Para ou continua? Anota aí nos comentários, para ou continua, e aí o Thiago vai contar aí os para e continua, e a gente vai decidir sobre o teu voto. Se o pessoal botar para, enjoei, tá uma porcaria, a gente para. Tá combinado? Combinado. Então tá certo. E você sabe que o pessoal pode ouvir também pelo Spotify, né? Ah, no Spotify, Tá tendo uma boa bastante audiência. gente está assistindo, ouvindo, né? Lá é Isso. ouvir. Dá pra assistir também. Assiste também? Aham. Então o que faz? Procura, abre o Spotify, digita Católicos Querem Saber. Podcast. Então tá no Spotify também. Nós estamos que estamos, hein, Thiago? Sim. Bastante visualização. Inclusive, dessa temporada, o episódio que mais teve visualização é também o que mais teve visualização no Spotify, né? O Thiago adora falar disso, porque é o episódio que ele conta a história dele, aí ele fica se incensando, sabe? Ele quer um culto a São Tiago. São Tiago com H. Exatamente. Vamos lá, chega de conversa fiada e vamos começar o nosso bate-papo de hoje, que é um assunto que é um tabu. A gente vai falar sobre moralismo sexual. Minha irmã, meu irmão, tira as crianças da sala. Antes de a gente fazer a primeira pergunta de hoje, a gente vai trazer um depoimento da minha amiga Eveline. Ela é aluna Bíblia Mais aqui da plataforma. Eveline não perde uma aula, né? E além de assistir, ela faz o quê? Ela comenta. Eveline é o exemplo do que todo mundo tem que ser.
assistir tudo e comentar em tudo. Exatamente. Parabéns, Eveline. Inclusive, o comentário que ela deixou aqui foi na aula de teologia de São Miguel a Satanás, né? Então, ela escreveu o seguinte: aulas extremamente transformadoras. É complicado e fascinante ao mesmo tempo. Desconstrói, mas constrói. Minha fé, aos poucos, vai se modificando e se fortalecendo numa maturidade sólida. É muito legal o que faz com a nossa mente. Nos leva a pensar mais, refletir. Vamos em frente. Maravilha. Ela comentou isso, acho que foi na última aula. É a aula 5 agora. Na aula 5 do curso de São Miguel a Satanás, dentro da plataforma, né? Com os estudantes de teologia. Ela entrou agora nessa última turma na teologia e está com a gente aí. Obrigado, Eveline, pela sua participação de sempre, pelo seu depoimento, que é verdade, é para abrir a mente, é o símbolozinho aí do cadeado que abre e é o que faz a gente continuar aqui toda semana levando essa mensagem que é para abrir as mentes e fazer as pessoas pensarem. O meu trabalho como teólogo é principalmente dar a vocês instrumentos para que vocês pensem, para que vocês aprendam a discernir as coisas e não se tornarem vítimas de pregadores que só querem manipular e controlar as pessoas. Estudar, gente, é o que o cadeadinho do nosso símbolo faz. Abre a mente para a gente se tornar pessoas pensantes. Abraço, Eveline. Mostra aqui, Thalia, pro pessoal. O pessoal tá, ó Olha lá o cadeado que abre, ó. Legal, né? Aí... Será que o pessoal já tinha reparado nisso? Espero que sim. Porque esse símbolo a gente adotou esse ano, no aniversário de 3 anos da Bíblia Mais, com o objetivo de, num símbolo, mostrar o que os nossos cursos têm feito com milhares de pessoas. Perfeitamente. Vamos começar o nosso podcast de hoje, nosso tema de hoje. Bora. Carlos, o que é viver na carne? O que é andar na carne? Tiago, você que está com mulher grávida deve saber o que é viver na carne, né não, Tiago? Eu não sei de nada. Você já viveu na carne, Tiago? Cara, eu vou falar a verdade para você. Eu sempre escutei essa expressão, mas eu nunca tive uma definição exata do que seria isso. O pessoal, às vezes, fala que viver na carne é ser uma pessoa que tem vários relacionamentos, né? Uma vida, até eles usam uma palavra forte, né? Uma vida de prostituição, né? Entregue aos prazeres promiscuidade, da vida. Né? Promiscuidade, exatamente. Mas eu nunca entendi qual era exatamente a definição de viver na carne, né? Pecado de crente, Tiago, o que é pecado de crente? Pecado de crente é fumar, beber, dançar, jogar baralho, fazer sexo. Se você faz uma dessas coisas, vão te dizer, você está andando na carne. Entendi. Não é? Se você for em qualquer igreja e perguntar o que é andar na carne, eles vão dizer essas coisas. É pecado de crente. Mas essa expressão, fazer a vontade da carne, andar na carne, é uma expressão bíblica das cartas de Paulo. Certo. Paulo fala dessa expressão em várias cartas. E eu separei uma delas aqui, Colossenses, para a gente procurar entender o que é isso biblicamente. E para você ver como a gente reduz o conhecimento bíblico a ideias de nossos tempos. Será que para Paulo, será que para o Novo Testamento, andar na carne é fazer sexo, jogar baralho, dançar? Você dança, Tiago? Não. Queria ver você dançando. Thalia dança. Thalia dança? Thalia dança. Ih, Thalia. Mas se o Tiago não dança, Thalia dança com quem? Depois que a gente se conheceu, não dançou mais. Acabou, né? que Thalia parou de dançar. Quando eu conheci a Thalia, ela dançava na igreja, inclusive. Na igreja? Apresentação de Coração de Nossa Senhora. Com véuzinho. Também. Meu Deus do céu. Era uma santa, era uma santa. Santa Thalia. Bom, vamos ver o que Paulo fala? Vamos. Colossenses 2:20. Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que vos sujeitais como se ainda estivesseis no mundo?
há proibições como não pegues, não proves, não toques. Tudo isso está fadado ao desaparecimento por desgaste como preceitos e ensinamentos dos homens. Vamos parar aqui só um instantinho. No capítulo 2 aos Colossenses, o que se está dizendo é que na comunidade da cidade de Colosso tem cristãos ainda apegados a práticas da lei de Moisés. E a lei de Moisés tinha várias proibições, diversas proibições, sobre o que você pode comer, sobre o que você não pode comer, sobre o que você pode fazer, sobre o que você não pode fazer, sobre quantos quilômetros você pode andar no dia de sábado, quando você não pode. Então, a lei de Moisés tinha muito pode, não pode. Muita proibição. E Paulo está falando aqui que tem pessoas no meio cristão apegados a essas tradições, estão apegadas a essas tradições, a essas culturas do pode e não pode. E aí ele está dizendo de circuncisão, no capítulo 2 ele fala de circuncisão, ele fala de várias práticas religiosas judaicas, que os cristãos já não têm mais nenhuma obrigação com isso. Como ele diz na carta dele aos Romanos, capítulo 7, tem que haver um divórcio dos cristãos com a lei de Moisés. E aqui a carta aos Colossenses está refletindo essa ideia. E ele está falando, por que vocês ainda estão sujeitos a isso tudo, como se vocês ainda estivessem no mundo? Estar no mundo para Paulo é estar apegado às leis de pode e não pode, das regras do Antigo Testamento. Por aí você já vai vendo que é diferente do estar no mundo que a gente fala hoje. Sim. Aí ele continua dizendo que por que vocês estão apegados a proibições como não pegues, não proves, não toques? Tudo isso está fadado ao desaparecimento por desgaste, como preceitos e ensinamentos dos homens. Ele está falando isso de pode, não pode, veste isso, não veste aquilo, anda assim, não anda assado. Isso é tradição humana, costume, preceito humano. Agora olha o que ele vai falar. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, pela religiosidade afetada, pela humildade e mortificação do corpo. Ou seja, quando a pessoa fala assim, a mulher, não, só vou usar saia, não vou usar calça. Não vou cortar o cabelo. Vou andar sem maquiagem. Isso dá uma impressão de religiosidade, é o que Paulo está falando. Mas olha o que ele fala. Mas não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Para Paulo, e isso se repete, por exemplo, você pode ler em Filipenses a mesma coisa. Para Paulo, atenção, para a gente entender o versículo bíblico. Andar na carne é andar nas práticas religiosas, rituais, vazias, de uma religião que não tem espiritualidade vivendo na vida prática, que não tem amor ao próximo, que não tem caridade, que não tem gentileza, mas é arrogante por causa das práticas religiosas que faz. Para Paulo, uma pessoa que anda na carne, Tiago, é uma pessoa que está envolvida em rituais religiosos, tem uma aparência de religiosidade, mas não tem prática nenhuma espiritual na vida. É uma pessoa fechada, egoísta, soberba, arrogante, e que acha que pode se garantir nas práticas religiosas que faz, nos ritos que participa. Isso é para Paulo andar na carne. Aí eu te pergunto, é isso que é ensinado? Caramba, não. Não é.
O que é ensinado é que andar na carne é você fumar, beber, que não são coisas boas. Sim. Mas não é isso o sentido. Você vai encontrar em Gálatas Paulo dando outras coisas que são andar na carne também. E ele fala até do sexo desregrado. Mas a maioria das vezes, em Filipenses, em Colossenses, que é tratado o tema da carne, como eu li aqui em Colossenses 2, é ligado à prática religiosa vazia. Então, muito cuidado quando alguém disser assim, você está andando na carne. Ele está falando em que aspecto? Porque se ele estiver apenas reduzindo o andar na carne a questões sexuais, ele está longe do ensino completo das cartas de Paulo. Tem muita gente hoje, Tiago, que não fuma, que não bebe, que nem sexo faz, vive dentro do templo, da igreja, da religião, participa de todos os ritos, mas está na carne. Porque estar na carne é viver de rito religioso sem ter um coração aplicado à verdade da vida. É quando você, de dentro do templo, se acha o maioral e quando está no dia a dia na rua, é um arrogante, é um vaidoso, é um cara soberbo, arrogante, intragável. De tão puro que é, por causa de tantas práticas religiosas, lá fora é um intragável. Esse é andar na carne, segundo Paulo. Interessante. E como que ao longo do tempo foi modificado esse sentido? Como que... O que foi acontecendo aí que as pessoas começaram a botar o sentido, como até eu acho que no último podcast eu comentei, que para alguns até jogar bola, até futebol é um pecado assim, que te leva para o inferno também e tal. E as pessoas falam realmente, né, que essa questão de andar na carne e tudo mais. Como que ao longo do tempo foi feita essa distorção, digamos assim, da palavra de Paulo? É muito mais fácil você pegar o sentido de sexo, por exemplo, e ficar fazendo pregações contra o sexo, do que você ensinar às pessoas uma verdadeira prática religiosa que vai para além do ritual do templo. Muitas pregações são feitas no sentido de que andar na carne é só sexo, por exemplo, porque se começa a pregar que andar na carne é você fazer os ritos religiosos sem ter um coração de verdade ali, você pode perder pessoas que participam dos ritos religiosos. Então, há muitas pregações, Tiago, que são em vista de manter as pessoas amarradas nos ritos religiosos das religiões, certo, da igreja, para não perder aquele que está ali naqueles ritos, fazendo as suas contribuições e dando seu tempo para trabalhar, às vezes, de graça no templo. A maioria das vezes. Exato. Então, é muito melhor, vamos direcionar a pregação para uma questão moral, sexual, porque as pessoas já são mesmo travadas com esses pensamentos sexuais, morais. Vamos focar a pregação nisso, porque isso chama atenção, isso engaja. E o maior sentido de andar na carne, que não adianta você ter ritos religiosos em dia se você não tem uma prática de amor lá fora. Esse tipo de pregação, muitas vezes, o pregador tem medo de fazer porque tem medo de perder a pessoa que está ali, engajada nos ritos religiosos. Porque ela pode pensar, bom, então, se mais importante ter um coração do que está no rito, então eu vou deixar o rito. Então tem medo de esvaziar a igreja. E aí as pregações vão se tornando moralizantes e controladoras. Porque olha que interessante, se você pegar a história por trás da Bíblia, que a gente estuda lá no curso de teologia, o que predominava em Israel antes da tomada de posse dos sacerdotes do Templo de Jerusalém? Dominava a religião agrícola.
Na religião agrícola, a religião dos agricultores, como eles trabalham com a terra, com a lavoura, com a plantação, a questão da fertilidade para eles era muito importante. Então, lá atrás, o sexo era visto como algo sagrado. O sexo era visto como algo espiritual. Era a relação sexual que, ao trazer a vida a uma família, abençoava toda a plantação, toda o faturamento daquela família, trazia prosperidade, porque isso significa vida. A chuva era vista como o sêmen de Deus caindo sobre a terra. A menina menstruada era posta para correr na lavoura, porque aquela explosão, a primeira explosão de sangue dela, significava o início da fertilidade dela. E ela tinha que levar aquela fertilidade para toda a plantação. Então, quando você tem essa religião agrícola lá atrás, antes da tomada de posse dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, você tem ali o sexo como algo que é divino, que tem que ser tratado como sagrado. Quando os sacerdotes tomam posse do templo e querem alterar a religião dos camponeses, e todos os textos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, começam a ser escritos para interditar a religião da fertilidade, a religião camponesa, todos os elementos que antes eram tidos como sagrados pelos agricultores passam agora a ser pecaminosos. Então, quando você lê no Antigo Testamento, você vai ver que se um homem tiver relação sexual com uma mulher e ele ejacular, ele está impuro até a tarde. Se a mulher tiver relação sexual, ela está impura. Se a mulher tiver menstruada, ela está impura. Quando a mulher engravida e tem o parto, ela fica 40 dias impura, se for menino, e 80 dias impura, se for menina, e tem que ir ao templo fazer um sacrifício para tirar a impureza de ter dado à luz. Então o sexo e tudo que envolve ele passa a ser negativado pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Porque eles estavam querendo reduzir e destruir a cultura campesina, da agricultura, da fertilidade, para trazer esses camponeses para dentro da religião do Templo de Jerusalém. Então, a partir desse momento, biblicamente falando, o sexo passa a ser visto como algo negativado. E os cristãos recebem muito fortemente essa herança do Antigo Testamento. E veja, tem uma questão muito forte, Tiago, que é quando você domina a mente e a sexualidade de uma pessoa, você dominou a pessoa completamente. Então, muitas linhas de pregação religiosa que têm um intuito de controle, elas são feitas muito focadas na parte da sexualidade. Porque, ao invés de você libertar a pessoa para fazer o sexo de modo que ela compreenda o valor, a santidade, a sacralidade sexual, você muda o foco e só põe o sexo como algo a ser temido. Isso é uma pregação de controle. E que gera neuroses e doenças psicológicas profundas. Profundas. Eu tenho conhecido íntimo meu, amigo de trocar conversa particular, que foi de um grupo muito radical dentro da Igreja Católica, Arautos do Evangelho. E o grupo que ele participou teve lideranças lá dentro, que foi muito radical com relação a sexo,
E ele me falava que quando ele saía, às vezes que ele tinha folga, férias, que saía, ele passava a noite inteira se masturbando. Como uma catarse, botar aquela pressão para fora. Porque quanto mais pressão se faz, quanto mais você demoniza o sexo, quanto mais fala não pode, não pode, não pode, aquilo vai criando dentro da pessoa uma pulsão que depois aquilo volta. E volta de maneira totalmente desordenada. Isso é conhecidíssimo. Sim, sim. Até para a gente poder organizar o nosso pensamento aqui, a gente ter uma linha. A gente, quando fala, por exemplo, da história dentro da própria igreja mesmo, né, no que é referente a sexo, por exemplo, há muito tempo as pessoas elas têm um tabu muito grande para poder falar isso. Hoje até tem um pouco mais de liberdade, é falado mais abertamente em grupos de jovens, mas, por exemplo, por muitos anos o sexo só foi visto como procriação. A mulher, ela era objeto de desejo ali do homem e ali ela só estava pronta para ter filho e por isso que, por exemplo, na história da humanidade, a gente vê aí famílias numerosas com 12, 15, 20 filhos, justamente por causa disso. E aí é onde que entra a minha pergunta. Esse reflexo que a gente vive hoje, de muita gente ainda não ter liberdade para poder falar sobre o assunto. Vem dessa história que, por exemplo, na época da escola, eu lembro que a Igreja Católica recomendava que os casais colocassem um lençol na frente para que o marido não visse a esposa pelada, nua. Teve essa recomendação? Essa eu não soube, na não. Na escola, só se minha professora de história na escola mentiu, mas só que na escola eu aprendi que por muito tempo a igreja dava essa recomendação, que o marido também não conseguia ver a esposa. A igreja tem que saber que igreja é essa, assim, no sentido... ela ouviu isso de algum padre, alguma coisa. Oficialmente, a igreja nunca teve isso. Oficialmente não. Mas o que há, Tiago, em religião, geralmente... E aqui, gente, é um programa da igreja voltado para o entendimento da Igreja Católica. Certo. Só que aqui a gente não é torcedor de religião, não. Aqui a gente está trazendo a verdade para que a gente melhore a nossa religião. Então, veja bem, o que aconteceu muito, e acontece dentro da Igreja Católica e de muitas igrejas cristãs, é a hipocrisia. É aquela famíliazinha perfeita, aquele modelozinho para tirar foto, mas por trás é todo tipo de sujeira e dejeto. Por exemplo, a mulher é para a procriação, o sexo é para a procriação. Então, o homem católico, exemplo, ele tem a mulher para ter filhos com a mulher, faz sexo para a procriação. Aí ele se diverte com a secretária, se diverte com as outras. A mulher dele é a mulher séria. É para ter filhos. Mas a diversão é com as outras. Quantos casos a gente conhece, Tiago, de moralistas, que são moralistas, mas estão envolvidos em tudo que é tipo de esquema, de adultério, de prostituição, porque quer fazer um papel moralista com a família, mas a diversão ele deixa por debaixo dos panos. Então, é esse tipo de ideia que sexo é só para procriação que vai gerando na cabeça das pessoas uma neurose. Porque ninguém vive com isso, Tiago. E sexo não é só para reprodução. A igreja, aí sim, a igreja ensina que tem duas dimensões o sexo. Tem a dimensão unitiva e procriativa. O sexo é para unir duas pessoas que estão juntas. Deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver já para não perder o gancho. Uma vez conversei com um padre que hoje, né, o que eu aprendi anteriormente, que a dimensão do sexo pela igreja tem que ter os dois caráteres ao mesmo tempo, unitiva e procriativa. Só que eu conversei com um padre que ele é
psicólogo e tudo mais, e ele disse que uma não anula a outra, que ela pode ser unitiva e não procriativa, e procriativa não vai anular uma com a outra. Qual é a visão correta da igreja? A dimensão do sexo para a igreja tem que ser os dois caráteres ao mesmo tempo? Ou pode... Sempre, ou seja, vamos falar em português, claro. Sim. Aqui. Sempre que eu for transar com a minha esposa... Tem que ser aberto à vida. Tem que ser para nos unir e para gerar um filho, é isso? É. Então, meu filho, acabou os casamentos. Tá todo mundo sem condição de viver. Você já pensou, Tiago, se cada vez que você for se reunir com Thalia é para gerar um filho? É. Inviável. Sim. Isso não é verdade. Até porque a igreja não aprova o método Billings. Sim. O que é o método Billings? É a relação sexual fora do período fértil da mulher. Então, não é para ter procriação nesses dias. Sim. Então, nem sempre vai ser um sexo para procriar, correto? Correto. E a igreja entende isso. Então, você tem sexo para quê? Em primeiro lugar, toda ação sexual, toda ela, é para a união. É para a intimidade, gente. Paulo, em Romanos, capítulo 7, fala sobre sexo. Você acha que Paulo fez sexo, Tiago? Não sei. Nunca tinha pensado nisso, não. Porque ele aqui no capítulo 7, ele fala assim, ó. Essa carta de Paulo aos Coríntios, a gente tem falado muito dela, né? Tem. Ele fala assim, ó. Capítulo 7, versículo 1. Passemos aos pontos sobre os quais me escrevestes. Escreveram para Paulo perguntando sobre sexo. Aí ele vai responder assim: é bom ao homem não tocar em mulher. Todavia, para evitar a fornicação, tenha cada homem a sua mulher, e cada mulher o seu marido. Por que ele fala é bom que o homem não toque em mulher? Porque ele estava vivendo nesse momento sem mulher. Castidade. Eu acho que, aí é uma opinião minha de estudioso, Paulo foi casado, porque ele não teria, como fariseu, a autoridade que ele tinha, a ponto de receber cartas do Sinédrio para perseguir cristãos, para liderar, se ele não tivesse sido casado. Então, para você ser um bom fariseu, você tinha que ser casado. Então, na minha opinião, e por outros temas que eu já li das cartas dele, ele foi casado. E neste momento ele não estava mais casado. Duas opções: ou ele ficou viúvo, ou houve uma separação por causa da conversão dele à fé cristã. Mas nesse momento que ele escreve aos Coríntios, ele não tem mulher. E aí ele fala assim, olha que interessante: o marido, versículo 3, cumpra o seu dever conjugal para com a esposa. E a esposa faça o mesmo em relação ao marido. Sobre o que ele está falando? Cumprir o dever conjugal é o quê? Olha, ele vai falar mais. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Ouviu, Thalia? Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. Ouviu, Thalia? Esse corpinho que está aqui, Thalia, é seu. Aí, tá bom? ó, aqui, esse corpinho aí é seu, Thalia. Use e abuse. Aí, olha o que ele vai falar. Versículo 5. Atenção. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos. Ou seja, evitem rejeitar, não, hoje não sei o quê. Evita isso. E aí ele continua assim, ó. Uni-vos depois, a fim de que Satanás não vos tente. Aí, ó. Tá ouvindo? Paulo! O que ele está falando, Tiago, é que não fazer sexo é dar abertura para Satanás. Tá vendo? O pessoal fala assim, sexo é o que o diabo gosta. Não. Segundo Paulo, deixar de fazer é fazer o que o diabo gosta, porque tem aquela história, quem não dá assistência abre concorrência. É verdade. Não é? É. Então, para Paulo, o casal deve fazer sexo, deve se unir. E aí é cada vez que se unir para ter um filho? É. Evidentemente que não é isso. Papa Francisco falou sobre isso, né? Sobre essa questão do católico não fazer filho que nem coelho, né? De ter um planejamento familiar. Tem. A igreja é a favor do planejamento familiar, porque está aberto à vida, Tiago. Não quer dizer
ter 500 filhos. Porque se você tem um filho, tá vindo outro agora. Aí daqui a pouco vem outro, vem mais outro, vem mais outro. Dá conta. Você tem que ter responsabilidade com a vida que você gerou. É você verdade. tem condição de sustentar quantos? Entendeu? Então tem que ter um cuidado. Ser a favor da vida não é só ficar fazendo filho toda a vida. É ter responsabilidade com a vida que já foi assumida por você. Sim. Então tem que saber quantos filhos você terá. Tem que ter uma certa organização. Sim. Porque senão você cai num problema que foi o que o Papa Francisco falou. Você começa a destruir sua própria família por não dar conta. Então, o sexo é unitivo, como Paulo disse aqui, é para unir duas pessoas que estão juntas, e o sexo também, isso sim, tem que ser aberto à vida. Mas nem toda relação sexual é para a procriação. Senão não se aplica isso que Paulo falou, senão não se aplica nem o método Billings, que a gente comentou aqui agora há pouco. Perfeito. Vamos aprofundar ainda mais o conhecimento quanto a isso. O método Billings, ele ainda não é tão conhecido por todos. A gente sabe que boa parte dos católicos que se dizem praticantes ainda utilizam métodos anticoncepcionais. Artificiais, né? Artificiais, né? Ou anticoncepcionais artificiais. Seja ele o DIU, né? A pílula, a camisinha. Aonde que a igreja aplica isso? Existe alguma circunstância que esses métodos são permitidos ou não? É somente os naturais? Como que é a visão da igreja sobre isso? Até para os católicos, né? As pessoas... Lembrando, gente, esse podcast, como o Carlos falou, não tem um viés de fazer torcida de religião, mas é um podcast para católicos. Então, se você não é católico, vai ser mais difícil de você entender o que a religião, né, a doutrina católica diz. Então, só para a gente entender o que a Igreja Católica diz sobre essa questão até do planejamento familiar quanto a isso. Então, olha bem que interessante. Foi em 1968, com o Papa Paulo VI, que foi definida essa questão da negação aos métodos contraceptivos artificiais que estavam surgindo naquele momento. O Papa Paulo VI fez uma consulta aos bispos do mundo inteiro sobre a opinião deles, se as mulheres poderiam usar ou não métodos contraceptivos, pílula. A maioria dos bispos foi a favor que as mulheres pudessem usar. Uma parte dos bispos foi contra, dizendo que isso não era de acordo com a lei natural. Porque a ciência, na visão deles, não pode substituir a natureza. A ciência não pode impedir a natureza. E a pílula anticoncepcional impede a natureza. É diferente você tomar um remédio que vai ajudar a natureza a funcionar melhor. No caso, a pílula anticoncepcional impede a natureza de agir. Então, na visão de uma parte dos bispos, não era a maioria, não era favorável que os católicos utilizassem métodos assim. O Papa Paulo VI foi com a minoria dos bispos e decretou que os católicos não deveriam usar esse tipo de pílulas, nem de anticoncepcionais artificiais. Somente o anticoncepcional, entre aspas, natural, o método de prevenção natural, que é o método Billings, que a mulher tem que conhecer o seu corpo, saber os dias em que está fértil, e nos dias em que está fértil, ela não tem relação sexual, se ela não quiser ter filhos. E nos outros dias que ela não está fértil, aí ela tem relação sexual, repito, de forma unitiva, não procriativa. Não é isso? Isso. Vamos para a prática agora? Sim. O Brasil é o maior país católico do mundo. Sim. Não é? Sim. Qual é o remédio, de todos os remédios que existem, qual é o remédio mais vendido no Brasil? É o anticoncepcional? Exatamente. É a pílula anticoncepcional. Então você vê que a doutrina da igreja, a teoria da igreja, na prática, não funciona. Não chega no dia a dia das pessoas. E aqui eu não estou levantando nenhum juízo de valor
se a igreja está certa, se as pessoas estão certas. Não é isso. Eu só estou falando que a doutrina da igreja, neste aspecto, não atinge a realidade das pessoas. É verdade. Quando o Papa Paulo VI fez essa declaração sobre os anticoncepcionais, um grupo de bispos do Canadá emitiu uma nota falando que não era viável, que isso era muito difícil de ser praticado pelas pessoas das dioceses deles, lá no Canadá. E assim, Tiago, várias ações de conferências episcopais no mundo inteiro, inclusive aqui da América Latina, sempre demonstraram isso. A dificuldade da aplicação dessa doutrina da igreja, que está certa. Porque você, de fato, tem uma pílula que impede a natureza de funcionar. Mas, ao mesmo tempo, você não tem uma infraestrutura social que permita às pessoas ter muitos filhos. Cada vez menos. Antigamente, Tiago, falava-se assim, mas as famílias tinham 10 filhos, 15 filhos. Claro, eles tinham plantação em casa, eles tinham galinha em casa, eles tinham porco em casa, não tinha que pagar o que a gente paga hoje. É verdade. Era outro mundo. Não pagava aluguel, por exemplo. Exatamente, né? não pagava internet, não tinha esses custos que nós temos hoje. Então, mudou a sociedade. E, em algumas vezes, dependendo da condição social, dependendo das circunstâncias, a Igreja Católica não é que permitiu o anticoncepcional, mas a Igreja Católica viu como um mal menor o uso do anticoncepcional. Então, por exemplo, em epidemia de Zika, por exemplo, que desenvolvia crianças com problemas, microcefalia, né? Exatamente, microcefalia, a igreja viu que era um mal menor o uso do anticoncepcional naquele período. Em situações de guerra, onde as mulheres ficam vulneráveis, teve um grupo de freiras que estavam numa região de guerra e que estava havendo estupros por ali, a elas foi concedido tomar anticoncepcional em vista de um possível estupro com gravidez. Então, veja, como é que está sendo visto essa doutrina do Papa Paulo VI, como é que ela está sendo vista pastoralmente? Porque é importante ter essa dimensão, há a doutrina, mas há a aplicação pastoral da doutrina. Como é que aquilo é aplicado na vida real? Então, na vida real, muitas vezes, e os padres confessores sabem disso, muitas vezes o anticoncepcional é um mal menor. Por quê? Por que anticoncepcional se tem um método Billings? O método Billings, Thiago, depende da pessoa ter muita instrução. Muito. Não é fácil. Não é fácil. É possível, mas não é fácil. Depende da pessoa ter muita instrução, depende do casal se dar muito bem. Porque o homem tem que ter uma compreensão sobre o corpo da mulher, a mulher tem que ter uma compreensão sobre o seu corpo, eles têm que ter um diálogo grande. Uma mudança de humor já tira todo o compasso do negócio. Aí eu te falo, é viável na prática de vida real, da vida real, Tiago? Na maioria dos casos, não. E aí você vai dizer que todas essas pessoas que usam anticoncepcional estão no inferno, estão condenadas. Pelo amor de Deus, vamos devagar. Então aprendam que existe a doutrina, o ideal da igreja, que é lindo, que é belo, mas existem as limitações da prática disso no dia a dia. Então, muito devagar a gente tem que ir, sempre com relação a sexo. Eu já vou dizer aqui claramente, coisa que eu já disse, mas vou dizer outra vez. Pregadores que são muito obcecados pelo tema sexual, que falam o tempo todo em moralismo sexual em suas pregações, têm problemas sexuais deles a serem resolvidos. Transferem para a pregação neuroses e traumas que eles têm.
e jogam para as pessoas. E aí faz um mal terrível, Tiago. É verdade. Porque ao invés de abrir a mente das pessoas para elas aprenderem a pensar e raciocinar, trava todo mundo no medo, que é um problema psicológico dele. E ele contamina a comunidade. Sim. Você falou sobre a pílula, né? A pílula anticoncepcional. Vamos falar sobre a camisinha agora, porque é um assunto também importante, porque você falou que a pílula anticoncepcional, ela muda ali o caráter natural do corpo da mulher. Mas a camisinha não. Já ouvi que pro sexo matrimonial ter o seu caráter unitivo ou procriativo ali, e aí o procriativo faz até mais sentido, mas o caráter unitivo, a ejaculação tem que ser dentro. Não pode ter nada que impeça, por exemplo, um coito interrompido ou a própria camisinha. Essa questão moral da igreja também se aplica a esse método anticoncepcional, Anticoncepcional, é isso mesmo, né? No que se refere camisinha e o coito interrompido, então, por exemplo. A camisinha, ela é um instrumento para evitar contaminação de doenças sexuais, doenças transmitíveis sexualmente. Usar a camisinha em uma relação monogâmica, não sei qual seria o sentido. O sentido tá quando a mulher ela não pode tomar pílula. Ah, bom, aí você usa questão para... de trombose Isso, e tudo mais. Entendi. Aí você usa para a questão de evitar filhos. Exatamente. Aí cai no mesmo assunto que eu falei agora há pouco do anticoncepcional. Se enquadra da mesma maneira. Agora, a briga maior da igreja com a camisinha não é nem nesse campo. Tá. É porque a camisinha é um facilitador do sexo promíscuo. Então, quando eu saio com o bolso cheio de camisinha pela rua, é porque eu estou querendo ter sexo de forma promíscua, não é? Ou seja, eu quero me proteger das doenças sexualmente transmissíveis, mas eu estou fazendo isso porque eu vou ter sexo um com o outro, que eu nem sei quem são, talvez. Então, o problema da camisinha maior é que ela leva a mentalidade pensar em sexo aleatoriamente de forma mais fácil. Porque eu estou protegido, então eu posso ter sexo com um e com o outro. Então seria aí mais a questão da promiscuidade. De usar, sim, o outro como objeto de prazer apenas, aonde eu não tenho sexo com alguém que eu estou querendo construir uma caminhada de vida. Mas eu estou tendo sexo pelo sexo, de forma hedonista, apenas por busca de prazer. Entendi. Não por unidade, não pelo caráter unitivo. Entende? Entendi. Agora, quando a camisinha é usada como anticoncepcional, entre aspas, como você disse, a mulher tem trombose, não pode tomar o hormônio da pílula, então o casal. Aí cai no mesmo aspecto que eu disse antes. Sim. Às vezes vai ser um mal menor. Sim. Eu já ouvi falar também, agora tá os achismos não, né? O que eu já ouvi falar é quando um casal, por exemplo, um dos dois é contaminado com algum vírus, por exemplo, o HIV, que a igreja permite ali o uso da camisinha justamente porque a outra pessoa... são exceções, né? São exceções, Aí né? são exceções. Então, é porque as pessoas colocam todo mundo no mesmo balaio, né, Carlos? Então é importante... É porque falta o que eu falei, a visão pastoral. Uhum. É muito importante, Tiago, as pessoas entenderem as duas dimensões da igreja, a dimensão doutrinária e a dimensão pastoral. A dimensão doutrinária é o ideal. Agora, o ideal dá para todos? Não. Aí você tem que começar a ver pastoralmente. Por que se fala pastoralmente? É o olhar do pastor que está guiando as suas ovelhas. O que se aplica e o que não se aplica e o que melhor se aplica em cada situação. Entendi. Isso é que os padres têm que fazer num confessionário, num direcionamento espiritual. É a aplicação pastoral. Sim. Não é uniformizar todo mundo, isso aqui é para todo mundo. Não é assim. Entendi. Jesus não tratou assim com ninguém. Com cada pessoa ele tinha uma conversa diferente. Com um, ele mandou vender tudo e dar aos pobres. Com Zaqueu falou, eu vou vender metade. Por quê? Cada um é cada um. Sim. Entende? Essa é a visão pastoral.
olhar como que cada coisa da doutrina vai ser aplicada. Porque, Tiago, a gente vive 80, 90 anos, 100 anos, hoje tem gente chegando a 100 anos fácil, né? Tem muitas fases a nossa vida. Não é sempre que a gente pode cumprir tudo. Não é que eu agora estou conseguindo cumprir tudo que eu vou cumprir para sempre. São fases. É verdade. Então, vamos olhar devagar as coisas, com atenção, com sabedoria, saber que o que dá para aplicar hoje, talvez amanhã não vai dar, o que hoje não está dando, amanhã vai dar. Vamos devagar. Sim. Essa questão da camisinha, eu tenho uma história interessante, engraçada. 10 anos. Sua história? Escuta só. A Itália! 10 anos atrás eu entrei pra igreja católica, né? E eu tinha o quê? Meus 18 anos, mais ou menos, 18 para 19 época anos. de andar com camisinha no bolso. Então, mas pior que eu não tinha. Aí eu participei do grupo de jovens, né? Foi a primeira coisa que eu entrei na igreja, foi grupo de jovens. E eles queriam fazer um grupo especial de carnaval pra falar sobre os perigos do carnaval, tal, aquele grupo de mais de conscientização. Sim. E aí eles falaram assim, pô, a gente pode fazer uma questão mais temática, mostrando bebida, mostrando as coisas aqui pra dar um chance assim, pro jovem ter um impacto. Aí o pessoal falou assim, a gente podia colocar umas camisinhas também espalhadas no chão também, pra fazer uma palestra explicando dos malefícios. Aí ele pensou, mas quem vai conseguir? Aí eu... Aí você já tinha todo mundo arregalou. Lotada. Carlos, todo mundo arregalou o olho assim. Tiago, eu falei assim, não, gente, é que eu sou mais descarado pra ir no posto pegar. Eu não tenho vergonha, não. Uma vez eu estava dando uma palestra na paróquia Nossa Senhora Assunção, lá em Nova Friburgo. Aí era 2007, depois que o Papa Bento XVI tinha vindo ao Brasil. E ele tocou em algumas questões assim, de aborto. E eu fui nas paróquias falar isso. O nome era Ecos da Visita do Papa. Eu estava lá e tinha um cara lá muito doido, assim, acho que ele estava bêbado. E ele interrompia e falava coisas na palestra. E eu integrava ele, né? Levava numa boa. Aí chegou no assunto de preservativo. Aí ele saiu. Aí continuei a palestra. Daqui a pouco ele voltou, lotado de preservativo, assim. Botou em cima da mesa, mas tinha muito, tinha uns 50. Botou tudo em cima da mesa, assim, ó. Falou, tá aí, ó. Ele achou que eu ia distribuir preservativo ali. Cada uma que acontece nas histórias da igreja, né? Exatamente. Cara, antes da gente dar prosseguimento no nosso podcast com o Tá na Fé ou Tá Demais, eu queria saber sobre as questões da dignidade do sexo, porque é um assunto também polêmico dentro da igreja. O que você chama de dignidade do sexo? Então, o que eu chamo é a questão do sexo de forma natural, que seria pelas vias naturais. A igreja vai falar, bom, pelo menos algumas pessoas da igreja falam que o sexo anal e oral não seria vias naturais para a realização do sexo, né? O sexo oral poderia ser utilizado como preliminar, principalmente a questão de preparação ali, mas não como a finalidade. E aí eu quero saber o que a igreja fala. A finalização, quer dizer, a ejaculação. Exatamente, tem que não ser pode no ato. Ocorrer no sexo oral, Exatamente. Tem que ser no vaginal. Para gerar a procriação. Ou a unitiva também, no sentido do sexo de forma natural, né? Sim. Porque as outras formas, né, seja anal, oral, foi sempre chamado como antinatural. Antinatural. Você quer botar primeiro o Padre Paulo? O Padre Paulo? Vamos botar, porque ele toca nesse assunto. Ok. E aí depois a gente já remata. Beleza. Padre Paulo Ricardo, hein? Vamos ver. Sexo oral, sexo anal e outras formas tradicionais de sexo. O que a igreja pensa sobre isso? E aí? Bom, se é para começar com alguém, então começo eu. A questão as formas alternativas, né, de sexo, tudo isso a gente pode responder se a gente perguntar o que é o sexo. Se a gente não souber o que é o sexo, a gente não sabe como é o manual de instrução, como é que é para usar, né? Se eu não sei o que é um copo, eu não vou saber usar o copo para beber. Então, o que é o sexo?
O sexo, ele tem uma finalidade no projeto de Deus. E no projeto de Deus, o sexo, ele é, antes de tudo, uma forma maravilhosa que Deus inventou para povoar o céu. Essa é a primeira coisa. Ou seja, as pessoas não se dão conta que as pessoas ficam pensando só aqui na terra. Mas nós cristãos acreditamos que existe uma realidade chamada céu. E o céu precisa ser povoado. E Deus quer que a gente ajude a povoar o céu. Ter filhos, educar os filhos, levá-los para o céu é a tarefa mais extraordinária e mais importante que um casal católico pode realizar. Você povoar o céu com santos de Deus, como fizeram os pais de Santa Teresinha, não é? O casal Martim, Luiz e Zélia Martim. Eles povoaram o céu. Então, essa é a finalidade número 1 do sexo. Além do mais, o sexo ele também é uma forma de união e de amor. Mas no sexo como Deus criou, essa união e esse amor entre as duas pessoas, pausa só um o marido aí. E a mulher, você vê que ele pôs como primeiro a finalidade procriativa. Sim. E em segundo, a unitiva. Sim. A linha do Padre Paulo Ricardo é uma linha mais radical, aonde na hierarquia do sexo, o primeiro lugar é para a geração de filhos. E em segundo lugar, que é o que ele vai falar agora, é a unidade do casal. Certo. Na prática, Tiago, isso não acontece. É como eu disse aqui. É óbvio que a maioria das relações sexuais não termina em geração de filhos. E se a igreja autoriza o uso do método Billings, que é não fazer sexo no período fértil da mulher e fazer sexo no período não fértil para ter o controle de natalidade naquela família, então quer dizer que a igreja entende que a maioria das relações sexuais não vai terminar em procriação. Então, a finalidade primeira que ele põe aí seria invertida. A finalidade primeira é a união das pessoas, porque é o que acontece na maioria das relações sexuais, é para unir o casal. E, em segundo lugar, é para a procriação. É um debate teológico aí, que, dependendo da linha e do raciocínio, a primeira finalidade vai ser uma, a primeira vai ser outra. Sim. Apenas pontuando que há divergências nisso que ele está colocando. Sim. Tá? Eu já ouvi também de algumas pessoas que falam sobre o método Billings, que o método Billings não pode ser utilizado como uma camisinha católica. Ele é um método de espaçamento de gestação por motivos graves. Sim, beleza, mas significa que vai se fazer sexo sem a finalidade de procriação. Sim. Pronto, tá? Continua lá. Não existe submissão. Não existe essa coisa de que eu sou mais do que você. Já o sexo anal e o sexo oral cria esse desequilíbrio. Uma parte é sempre a parte desfavorecida, é o escravinho de um senhor. Então, você está lá, você tem o senhor soberano ou a senhora soberana que está recebendo, não é, o prazer, e o outro submisso, de joelhos, escravo. Ali você coloca a desigualdade, ali você coloca o desrespeito, ali você coloca uma disparidade. O sexo como Deus fez, esse sexo que é um ato capaz de produzir um filho ou uma filha e de povoar o céu, não tem esse problema. Então é por isso que a igreja, como ela acredita muito na dignidade das pessoas, ela certamente, né, quer que você entre nesse projeto maravilhoso de povoar o céu e de os dois se unirem, mas no respeito mútuo. Bom, vamos fazer uma análise aqui da fala dele. Em primeiro lugar, a pergunta que a menina fez foi assim:
o que a igreja fala sobre sexo oral e sexo anal. Não foi essa a pergunta? O que ele respondeu é o que a igreja fala? Não sei. Pois é. Então, vamos lá com muita cautela. E todo o meu apreço ao padre Paulo Ricardo, que tem um site muito bom, com informações excelentes. Quem quiser pesquisar, é um site muito bom. De vez em quando eu pesquiso para fazer algum estudo que eu tô querendo saber. Mas, veja, aqui a gente está fazendo análise teológica. Então, vamos lá. Quando se fala assim, Tiago, o que a igreja pensa? O que é a igreja? É o que está no catecismo da igreja, não? É o que está no catecismo da igreja e é o que está principalmente nos documentos dos concílios e nos pronunciamentos dos papas. Certo. Quando se fala assim, o que a igreja pensa sobre tal assunto, você tem que recorrer aos documentos dos concílios e aos documentos dos papas. Isso é o que a igreja pensa. Não há nenhum pronunciamento de papa, nem documento de concílio acerca de sexo oral, por exemplo. Não tem. O que o padre Paulo falou é uma opinião da linha teológica que ele segue. É uma opinião dele. Eu tenho muito medo de errar, e por isso que eu chamo a atenção sempre de todo mundo, o que é opinião da igreja, o que é orientação teológica de alguém, mesmo que seja de um padre. O padre, ele não é a igreja, no sentido de falar e a igreja que falou. Não, isso é opinião do padre Paulo Ricardo. Ele não é do magistério da igreja. E quem achar prudente seguir a orientação dele não faz nada de errado, tá correto. Só não é opinião da igreja. A igreja não tem uma opinião formada quanto a isso. O que se tem? Discussões de teólogos. Teólogos que são formados em teologia moral, são chamados moralistas, são teólogos especialistas na moral, nos comportamentos morais, iluminados pela tradição da igreja, iluminados pelo evangelho, e aí eles vão construindo a moralidade. Só que tem várias linhas dentro da moral católica, várias linhas teológicas. Então, por exemplo, há uma linha teológica, que acredito que seja a do padre Paulo Ricardo, que vai totalmente contra o uso de sexo oral, sexo anal, por entender que o sexo tem que ser sempre procriativo, que foi a linha que ele falou ali. Se o sexo tem que ser sempre procriativo, eu tenho que sempre fazer o sexo do meio pênis-vagina, e acabou. Tem outras linhas, uma segunda linha teológica, de teólogos católicos, moralistas, que entendem o seguinte: o sexo oral, por exemplo, ele pode ser uma preliminar muito importante para preparar a relação, especialmente preparar a mulher para o ato sexual. Então, nesses casos, viável. Alguma outra linha, menor, mas tem linha teólogo católico que inclui nisso, inclusive, o sexo anal. Veja, todas essas três linhas que eu falei aqui estão sendo discutidas dentro da Igreja Católica. Porque o magistério da Igreja não fez um pronunciamento sobre isso. Então, as linhas estão em discussão. Eu, particularmente, acho muito inconveniente, aí a minha linha, a quarta linha, eu acho muito inconveniente você dizer a um casal adulto que tem uma relação íntima, de vida, de família, dizer o que eles podem ou não podem fazer. Eu, opinião minha, acho muito inconveniente. Agora, o que me chamou a atenção na palavra do padre Paulo Ricardo, mais mesmo, foi o modo como ele descreveu o sexo oral.
como uma relação de submissão. Ele usou até uma palavra, escravinho, que numa relação de um casal que tem uma relação sadia em comum, o sexo oral não é isso que ele falou. Eu não sei quais dados ele tem, porque como padre celibatário ele é. Então ele sabe de sexo oral como? Não sei, talvez por confissão, talvez coisas que ele ouviu, porque o relato que ele falou ali do sexo oral, que um fica de joelhos como escravinho do outro, isso é relato de quem sofreu abuso sexual, Tiago. No abuso sexual é que acontece isso. Então você sabe que dentro das casas religiosas, seminários, mosteiros, conventos, tem muito abuso sexual, e aí sim o superior faz do seminarista, da freirinha, um submisso, um escravinho. Então, o que ele falou me parece uma consciência vinda de ambientes assim, de abuso. Mas pegar o que ele falou sobre sexo oral ali e aplicar num casal adulto que está se entregando um ao outro, não é assim. Até porque, Tiago, um homem que dá prazer à sua mulher, ele não é um escravinho e ela não está usando o corpo dele. Pelo contrário, é um prazer enorme para ele fazer isso com a sua mulher e o mesmo a mulher fazer isso com o seu marido. Não é uma relação de escravo, é uma relação de altruísmo, de entrega, de carinho. Então, dizer que dar carinho ao outro é uma relação de escravidão, você é um escravinho? Não, é um depoimento que eu entendo que ele está falando de um ambiente de abuso sexual, não no ambiente de um casal que se ama e que se está fazendo ali uma entrega sexual um ao outro. Caramba, hein? Tô errado? Pode corrigir. Baita de reflexão, hein? Eu penso assim. É verdade, é verdade. Cara, polêmica. Eu acho muito complicado o padre dar pitaco nesse sentido, porque ele vai dar o pitaco, opinião, conselho, baseado no que ele ouve de outras pessoas, no que ele estudou. Mas, por exemplo, na minha visão, Tiago, opinião do Tiago. Quem quiser concordar, concorda. Quem não quiser, não concorda. Na minha visão, um diácono permanente, ele junto com a esposa, teria muito mais propriedade para aconselhar casais do que um padre. Porque ele vive a vida do matrimônio. Então, até a própria igreja, como magistério, pensando numa pastoral familiar, pensando em cuidar de casais, porque tem casais que estão em crise, diversas crises, que procuram ajuda na igreja. E, sinceramente, às vezes o padre ele não vai ser a melhor pessoa para poder aconselhar, porque ele não tem experiência de casado. Aí você pegar dentro das dioceses, diáconos permanentes com as suas esposas e dar uma capacitação para que eles possam aconselhar casais que estejam passando por essas situações, mulheres que estejam passando por situações, e até dar orientação para jovens que estão num curso de casados, né, para casar, de noivo, perdão. Eu acho que faz muito mais sentido, porque vive a vida de matrimônio. O padre pode ter a maior boa vontade do mundo, mas se ele vive realmente a vida de celibatário dele, ele não teve muita experiência quanto a isso. Então ele vai falar quanto que ele ouviu, não que ele viveu, né? Então, é minha opinião. É complexo. O padre, ele não tem uma família, mas ele veio de uma família. Então, mas aí é a experiência que teve com pai e mãe. Exatamente. Não é uma experiência que ele teve como esposo. Exato. O que eu acho é que o padre que se dedica ao aconselhamento de casais, e tem muitos que fazem isso de forma brilhante, ele tem que conversar muito com os casais, ele tem que entender muito da vida conjugal. E ele tem que entender muito da vida conjugal hoje, como ela se dá num mundo conectado como nós estamos. Hoje em dia, Tiago, você encontrar alguém para o resto da sua vida é muito mais difícil do que era antes. É verdade. Então, o padre ele tem que estar muito antenado a isso. Vou te dar um exemplo. Antigamente, 50 anos atrás, vamos botar assim,
a pessoa começava a conhecer alguém para namorar. Ela conhecia alguém ali da redondeza do seu bairro. E ali na redondeza do seu bairro, todo mundo tem a mesma média de informação, todo mundo sabe basicamente a mesma coisa, os assuntos correm igualmente. Então era muito mais fácil encontrar uma pessoa com a sua mentalidade. E que você vai se dar bem, porque é mais ou menos o que todo mundo pensa ali, e isso dura a vida inteira. Hoje não é assim. Hoje a pessoa que mora do lado da sua casa, ela pode pensar coisas que você nunca ouviu falar por causa disso aqui, ó. Porque os ambientes digitais que ela frequenta têm assuntos que você nunca ouviu falar. Então, hoje, encontrar alguém que pense como você é muito difícil. É verdade. E só isso aí já é uma das razões dos casamentos durarem cada vez menos. Então, isso tudo é a condição de hoje, que o padre tem que estar muito por dentro para dar um conselho, fora a relação do dia a dia, os desgastes. Já ouvi casos da mulher ser abusada pelo marido em casa, ela ir se confessar, dizer que não quer mais aquela relação, e o padre dizer, não, ele é seu marido, você tem que ficar com ele. Entende? Então, é um assunto muito complicado. Mas que é importante a gente ter a mente aberta para não tratar com juízo de valor, no sentido de condenação, de acusação, aquilo que realmente não pode ser tratado assim, e nem os documentos da igreja tratam assim. Até porque nós não somos porteiros do céu. Exatamente. Então, eu sou muito grato de ter conhecido Thalia. Vou aproveitar esse momento aqui. Muito obrigado. Vai fazer uma média. Graças a Deus encontrei Thalia. Então, uma menina E por quê? Graças maravilhosa. A Deus. É? Não, é porque é justamente o que você está falando. Você, hoje, no mundo de hoje, com a internet e tudo mais, você encontra pessoas assim que, infelizmente, o casamento não vai fluir, não vai acontecer. Eu sei que nós temos pouco tempo de casado, né, Thalia? Quanto tempo? Fala no microfone, Thalia. A gente vai pra 6. Thalia esquece que ela tem que usar o microfone. Vai pra 5 ou pra 6? Pra 6. 6 anos. 6 anos tá bom já. Tá bom, né? 7 anos tá em crise, tá? O pessoal fala a crise dos 7 anos. Mas a gente vai passar bem, vai passar bem. Isso aí. É isso, vamos para além da homilia agora? Aí, atenção, hein? Hoje foi catequese para adultos. Catequese para adultos. E, Tiago, vamos falar a verdade, pegando o gancho do que você falou no início da aula. Conteúdo como esse, aberto assim na internet, voltado para o público católico, difícil achar, hein? Tem não. Por isso que vale a pena você deixar o seu comentário, clicar aí no gostei, encaminhar para outras pessoas, porque realmente o que a gente traz aqui é algo primeiro de coragem, para a gente vir debater um tema desse com essa tranquilidade aqui. Segundo, que é esclarecedor e ajuda muita gente. Se te ajudou, mostra para outra pessoa esse vídeo, porque poderá ajudar também. É isso aí, muito bom. Para além da homilia agora. Para além da homilia, vamos ver hoje... é aqui que eu tenho que pegar. Eu estou pegando na Bíblia, é aqui. Hoje, dia 9 de novembro, é a dedicação da Basílica do Latrão, Catedral de Roma. Então é uma festa litúrgica que celebra a Basílica de Latrão em Roma. Uma igreja importante, um templo importante, né? E aí eu separei a primeira leitura, que é de um livro que os nossos alunos aqui adoram. Ezequiel. Ezequiel é um livro fabuloso e leitura da profecia de Ezequiel. Olha aí, ó. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora,
até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bonito texto, né? Bonito. Ezequiel, para quem não fez os nossos cursos de Ezequiel, foi escrito na Babilônia, quando Nabucodonosor tinha invadido Israel, Jerusalém, destruiu o templo dos judeus. E eles foram levados para a Babilônia como cativos. E lá estava Ezequiel. Então, nesse momento, eles estão na Babilônia, sequestrados na Babilônia, e querem voltar para Jerusalém. E eles têm um sonho: reconstruir o templo que foi destruído. Então, a partir do capítulo 40 de Ezequiel, a gente vai ver Ezequiel falando sobre esse templo que vai ser reconstruído. E esse templo que vai ser reconstruído, ele tem dimensões muito estranhas lá no livro de Ezequiel. Ele é 3 metros de altura, por 3 metros de largura, por 3 metros de profundidade. Ele é uma caixa quadrada de 3 metros. Mas quando você entra nesse templo, ele começa a crescer para dentro. Por fora ele é pequeno, por dentro ele é imenso. Ele chega a ter meio quilômetro de extensão para o lado de dentro. E aí ele começa a dizer que do altar brota uma água, e essa água vai inundando todo o templo, e essa água vai saindo do templo e vai se derramando por toda Jerusalém, vai descendo por toda a Arabá, que era a parte seca, e até chegar no Mar Morto. E vai levar vida ao Mar Morto. É isso que a gente acabou de ler aqui, que o rio que sai do templo vai encher o mar de águas salgadas e vai dar vida ao Mar Morto. Existe por aí na internet, você já sabe, né? Já viu? Vídeos dizendo que agora está se cumprindo a profecia de Ezequiel. Sim. Que o Mar Morto agora está recebendo águas doces e que o Mar Morto agora vai se transformar num mar vivo. Sim. Porque o que acontece no Mar Morto é que ele tem muito sal. Ele tem 10 vezes mais sal do que os mares comuns. Então, pela alta quantidade de sal que tem no Mar Morto, ele não tem vida, por isso que é morto. Nada vive ali, não tem peixe, não tem algo, não tem nada. Porque o sal não deixa a vida brotar ali. Então, se falam que agora está se cumprindo a profecia de Ezequiel. Eu quero dizer para vocês que a profecia de Ezequiel já se cumpriu em Jesus Cristo, em João capítulo 7. Em João capítulo 7, Jesus está na festa dos tabernáculos, lá no templo. O que era essa festa? Essa festa era a celebração disso que Ezequiel estava falando aqui, aonde se pedia a Deus que viesse as águas, as chuvas, para que tivesse bastante prosperidade em Israel. Então, eles pegam o texto de Ezequiel e transformam numa celebração litúrgica. O que acontecia? O sacerdote descia do templo de Jerusalém, que o templo de Jerusalém ficava no alto, descia até a piscina de Siloé, pegava com um cântaro de ouro água, voltava em procissão para o templo, chegava lá, derramava água sobre o altar,
para simbolizar isso que Ezequiel estava falando aqui. Mostrando a força e a importância do Templo de Jerusalém, que dele sai a água, ou seja, a prosperidade que mantém Jerusalém viva. Em João capítulo 7, Jesus está no templo, participa dessa cerimônia, acompanha o sacerdote que vai lá, pega o cântaro de ouro, enche de água, volta. Na hora que o sacerdote joga, está lá, João 7, depois você lê. Na hora que o sacerdote joga a água, simbolizando isso que Ezequiel tinha dito, Jesus fala assim: para a festa! Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois como diz as Escrituras, daquele que crê, brotarão rios de água viva. Mas a Escritura dizia que do templo brota água viva, a água que vai inundar até o Mar Morto. Só que Jesus puxa para ele. Jesus se coloca no lugar do templo de Jerusalém. E diz, se vocês estão com sede, não é vir ao templo, ficar vendo o sacerdote fazer rito. Vem até mim e beba de mim. Isso Jesus falou dentro do templo, no meio da cerimônia. Ali se cumpriu o que Ezequiel falou, porque no sentido de Ezequiel era um templo que iria dar água viva para o mundo. Jesus assume, eu sou esse templo e eu é que dou essa água. Então isso já se cumpriu. O que se fala que agora está se cumprindo e lá no Mar Morto não tem nada disso aí. O que está tendo no Mar Morto é que em alguns locais está se desenvolvendo nascentes que estão caindo com essa água de nascente dentro do Mar Morto. Mas não tem nada a ver com o que Ezequiel disse, porque o que Ezequiel disse é que a água brotaria do templo. Não tem nem mais templo hoje. O templo está destruído desde o ano 70 depois de Cristo. São nascentes e que, para essas nascentes que estão brotando lá, transformarem o Mar Morto em um mar de vida, como Ezequiel diz, é questão de milênios. Então, não é verdade que hoje está se cumprindo isso de Ezequiel. Isso de Ezequiel se cumpriu quando Jesus Cristo disse que dele é que tinha a água para matar a sede espiritual da humanidade, e não do templo. Jesus é sinistro, né? Jesus não é brincadeira, não. Rapaz, imagina. Imagina, tá imaginando. Eu falei isso no último podcast, vou repetir. Quanto mais eu entendo os significados da Escritura, mais eu admiro Jesus. Não tem como. E isso a gente aprende na Bíblia mais, né, Carlos? Fala um pouquinho pra gente, você que transfere o seu conhecimento de mais de 20 anos aí de estudos bíblicos. Não fala isso, Thiago. Você que pensar fala que eu tô muito idoso. Não, você mesmo fala quando você vai fazer quando tinha um como ler a Bíblia, fala assim, olha, eu pego aqui meus mais de 20... Fala pra gente aqui agora no podcast. Eu comecei... Ontem mesmo eu estava pensando isso. Eu comecei ontem. Não, ontem mesmo. Eu comecei em 1993. Nossa Senhora. Fazendo novena de Natal. Eu já conduzia novena de Natal. Sabe quantos anos eu tinha? 12 anos. 12 anos. É. Eu já conduzia novena de Natal na casa das pessoas. Metido pra caraca. Então, eu comecei ali. Agora, eu posso dizer assim, algo mais, entre aspas, profissional, a partir do ano 2001, quando eu publiquei meu primeiro livro, aí já com 18 anos, publiquei meu primeiro livro, e aí já comecei a dar curso bíblico. Fazia curso bíblico durante a semana, fim de semana eu ia para a comunidade de zona rural, eu era ministro da Eucaristia, 18 anos. Então, eu tenho esse tempo de caminhada aí que me permite falar com certa segurança. O pessoal fala, nossa, mas como você fala... Gente, há quantos anos eu estou nisso? Então não tem nada de mistério, nada de misterioso. É prática, né?
E isso que vocês viram agora aqui, por exemplo, nesse quadro Para Além da Homilia, essa análise histórica do texto, comparando com o Evangelho, é o que a gente faz no curso, no nosso curso de teologia. É o que a gente faz. Então, quem quiser ser meu aluno, ser aluno da Bíblia Mais, pode se inscrever agora. O link está aqui na descrição do vídeo. Está no QR Code aqui também. É só você mirar o celular aí, se você estiver vendo na televisão, e fotografar e com a câmera pegar o link. Você vai conhecer o nosso curso. Se não gostar, em 7 dias é só dizer, não gostei, me devolve o dinheiro, está aí de volta, sem perguntas, porque o nosso trabalho é para católicos que querem saber. Se você é católico, vamos embora junto. Se você é católico que quer saber e não quer saber de um catolicismo cheio de fanatismo, cheio de neurose, cheio de perturbação, mas se você quer saber um catolicismo puro e simples, baseado no Evangelho de Jesus, então é com a gente que você tem que andar, tá bom? Excelente! Católicos querem saber. Para onde foi o profeta Elias quando foi levado para o céu no carro de fogo? Segundo Reis 2:11. Porque a Bíblia diz que ninguém subiu aos céus a não ser aquele que desceu do céu, João 3:13. Eu lhe agradeço pela resposta católica. Muito bom. Aí é que tá, né? O livro de Reis diz que Elias subiu num carro de fogo para o céu. E João, o Evangelho de João, diz que ninguém subiu ao céu a não ser o filho que de lá veio. E aí? E aí que tem uma contradição, não tem? Tem. Como é que resolve isso? Não faço ideia. Ué, é muito simples. A história de Elias é simbólica. Elias provavelmente nem existiu. Elias é um profeta desenhado pelos sacerdotes para tomar o lugar dos verdadeiros profetas. Olha aí. Então eles desenham um modelo de profeta que ele é mais um sacerdote. Elias é mais um sacerdote do que um profeta. Elias, ele cobra pelo que ele faz. Elias, ele põe medo nas pessoas, ele mata, ele manda descer fogo do céu, tudo coisa de sacerdote. Coisa boa. O profeta, ele não matava ninguém. O Elias mata mais de 400 sacerdotes de Baal. Então, o profeta Elias é uma construção literária dos sacerdotes para mostrar o novo modelo de profeta que o povo tem que seguir, ou seja, os sacerdotes. Então, Elias provavelmente nem existiu. É uma construção totalmente literária. E subir aos céus é outra construção literária. Agora, Eliseu, que foi o discípulo de Elias, ele existiu. Aí você falou, mas se Eliseu, discípulo de Elias, existiu, como é que o Elias não existiu? É porque existiu o Eliseu. E eles construíram para trás o Elias, para dar sustentáculo a Eliseu. Entende? Legal. Então, tem tudo isso aí para a gente estudar. Elias é aquele que saiu no tapa com o anjo? Que ele estava pedindo a bênção no anjo? Não, isso foi Jacó. Ah, foi Jacó. É, Jacó que saiu no tapa que com... saiu com a coxa machucada. A gente já viu isso no curso. É verdade. E que a coxa é uma verdade. palavra para significar testículo. É verdade. É, meu filho. Eu tava na coxa do meu pai. Maria Aparecida. Boa tarde, professor. Gratidão por nos catequizar. Uma dúvida. Se Judas não tivesse traído Jesus, como ele seria crucificado, morrer e ressuscitar para nos salvar? Porque você falou que foi uma escolha de Judas, né? Então, essa pergunta, outro dia eu respondi uma igualzinha lá na plataforma dos alunos. É muito difícil responder o que não aconteceu. O ensino. Já é difícil responder o que aconteceu. Você quer que eu responda o se? Eu não tenho essa resposta. Se Judas não tivesse traído, se Maria não tivesse aceitado, se Pedro não tivesse negado, se José tivesse ido embora. Se José tivesse ido embora, eu sei lá. Não sei. Então, é uma resposta que eu não sei te responder. A única coisa que eu posso te responder disso aí é que nada atrapalharia a vontade de Deus. Por quê? Porque, na verdade, a cruz só manifestou, só tornou visível aquilo que já acontecia sempre. Deus sempre perdoou o ser humano, desde sempre. Na carta de Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, ele diz: o Cordeiro
que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, o símbolo do Cordeiro, que é o Cristo que perdoa, já foi imolado, já foi sacrificado antes da criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, já criou o mundo perdoado. A cruz de Cristo é a manifestação física visível do que Deus já tinha feito por nós desde sempre. Então eu sei que nada atrapalharia a vontade de Deus, até porque o Filho já tinha dado a sua vida desde antes da criação do mundo. E que se tornou manifesto vivo diante dos nossos olhos tem 2000 anos. Agora, se Judas não participasse disso, como seria? Não sei. Certamente os sacerdotes encontrariam outro caminho, porque Judas foi um facilitador, mas Jesus ia acabar sendo preso. Jesus estava causando muita dificuldade para os sacerdotes do seu tempo. Então, a Auristélia quer saber se você é um profeta nos dias atuais. eu? Bom, do ponto de vista do que Paulo diz o que é ser profeta, Paulo diz que profeta é aquele que anima, que exorta, que ensina. Se você acha que eu tenho alguma dessas 3 qualidades, eu sou um profeta. E qualquer um pode ser. Todo aquele que educa na fé, que exorta, que chama atenção, que consola, são as 3 coisas que Paulo fala sobre profeta em 1 Coríntios 14, qualquer um que faz isso é um profeta. Um psicólogo que anima, que conforta, que educa, é um profeta. Um professor, uma catequista, um padre, um ministro, qualquer pessoa que faça essas 3 coisas é um profeta. Tá bom? Ela fez essa pergunta naquele podcast que a gente colocou, que era que foi a gravado, aula, né? Da aula. Muito bom. Berenice, boa noite. Dia 31 de outubro foi Dia das Bruxas. Muitos países celebram essa data com muita brincadeira. Aqui no Brasil se condena e diz que é uma festa para o tinhoso. O que o professor fala ou acha dessa festa? O católico pode ou não celebrar a festa do Halloween? A festa do Halloween era uma festa católica. Halloween vem de Heaven, não é? Hallow. Eu esqueci agora, que eu não É? sou bom de inglês. É Hallow, Eve, né? É o É. céu. É véspera de Todos os Santos. Vem do inglês véspera de Todos os Santos. Halloween. O que acontece? Era uma festa para preparar o dia de Todos os Santos, que é no dia seguinte. Mais tarde, o pessoal dos Estados Unidos começou a trazer para essa festa cultura celta antiga, que brincava com espíritos, com demônios, com bruxas, e virou o folclore dos Estados Unidos. Assim como a gente tem o folclore brasileiro, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, lá eles Lobisomem. têm esse folclore, lobisomem, lá eles têm esse folclore. Como nós adoramos pegar as ideias dos Estados Unidos, estamos pegando a ideia do folclore deles, estamos tirando o nosso Saci Pererê, estamos botando o Halloween. Veja, é meio demais, né, o que se fala sobre isso, porque é uma brincadeira. Se dá como é que fala, as balinhas para as crianças. Gostosura de travessuras. Gostosura. Ah, mas é porque é bruxa, é porque é isso, é porque é aquilo. Gente, Caveira. eu li uma coisa muito séria no Instagram esses dias. Cristão não pode celebrar Halloween, só chacina. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá para a próxima. É, meu irmão. Se exagera muito nas coisas, Tiago. Se exagera demais, porque você, numa brincadeira de criança, só porque se vestiu de bruxa, se vestiu de monstro e tal, já acha que está cultuando o demônio. Cultuar o demônio é desejar a morte dos outros. É.
Culto ao demônio é desejar a perdição de alguém, que alguém vá para o inferno. Isso que é cultuar a morte. A própria festa Cultuar o demônio. A própria festa de Cosme e Damião, por causa de referência da Umbanda, né? Até próprios católicos pararam de permitir que os filhos pegassem os doces. Você vê que diminuiu bastante. Diminuiu porque virou todo mundo supersticioso. Exatamente. Tudo superstição, tudo bobagem. Paulo fala na carta de 1 Coríntios também, capítulo 8. Ele está lá explicando aos coríntios o seguinte: os coríntios tinham um templo, que era um templo de Apolo, lá no centro de Corinto, que ficava diante da feira. Então os feirantes, antes de vender as coisas, ofertavam mercadoria a Apolo. É um deus lá de Corinto. Aí os cristãos estavam com medo. Eu posso ir lá comprar daquelas frutas que foram oferecidas a Apolo? Na mesma questão? Uhum. Se eu posso comer o doce de Cosme e Damião que foi oferecida para orixá? Aí Paulo responde assim, tá lá, 1 Coríntios 8. Existe Apolo? Não. Só existe o nosso Deus, o único bondoso, que tudo pertence a ele. Então não importa se eles ofereceram a nada, não existe. Assim como não existe Apolo, não existe orixá, não existe coisa nenhuma. Existe o nosso Deus, que é o dono de tudo. Então tome o alimento com gratidão, sem superstição. Mas entra isso na cabeça das pessoas? Não. O que entra é a superstição, o que entra é o medo, o que entra é a loucura sem evangelho. É uma pena. É uma pena o que fazem na cabeça das pessoas. E você vê uma tradição que, né, movimentava tantas crianças hoje. Eu adorava, gente, como eu pegava bala na rua, e não interessava quem estava dando, e olha... nunca morreu. Nunca me passei mal, nem nunca teve maldição, nem nada disso. É para você ver, Tiago, a mente da pessoa com medo é que é uma maldição. É verdade. Porque a pessoa com medo de macumba, medo de não sei o quê, ela se faz mal. Ela atravanca a vida dela e ela bota a culpa na macumba. Mas é a mente dela que está produzindo isso tudo. Sim, sim. Perfeito. O Rafa do acordeon. Ih, rapaz, tem que depois tocar um acordeon aí pra gente. Se quando morremos vamos para o céu, purgatório ou inferno, por que ir visitar os mortos no cemitério e orar por eles lá no cemitério? No cemitério só estão os corpos vazios. Então por que ir orar no cemitério se as almas não estão lá? É um ponto de contato, né? Só isso. É um ponto de referência. Você vai ao cemitério no dia de finados, como você deveria ir em outras épocas do ano, para ver como é que está o túmulo. Tá organizadinho. Tem família que abandona o túmulo, vira nada. É verdade. Vira um chão que as pessoas enche passam mato, por cima, né? enche de mato. Então, cuidar. Não é só um corpo que está ali. É o templo do Espírito Santo que está ali. O corpo é o templo do Espírito Santo, que foi receptáculo de uma vida que você amou, de uma vida que te ajudou, de uma vida que foi sua companhia. Então, ir lá não é para visitar um monte de osso, mas é para prestar uma reverência física a alguém. É um ponto de contato, é um ponto de aproximação. Claro que você pode orar da sua casa, orar de onde você quiser, mas ir ao cemitério tem essa função também social com aquele cadáver que está ali, com respeito aos restos mortais de alguém que vai ressuscitar. Não é lixo que está ali. É um corpo que já foi receptáculo de vida e que vai ressuscitar. Essa é a fé católica. Então é por isso que se vai ao cemitério. Última pergunta de hoje é da Laurita. Os protestantes chamam o Apocalipse de livro da revelação. É verdade? É verdade. A palavra Apocalipse significa revelação em grego. Quando você lá em grego quer revelar... Quando tirava foto tinha que revelar o filme. É um apocalipse. Eu quero fazer um apocalipse desse filme. É revelar. Apocalipse é revelação. É um estilo de linguagem. A apocalíptica é uma forma de escrever bastante antiga. Muitos livros foram escritos nesse formato. Inclusive Daniel, né? Daniel foi escrito nesse formato. Marcos 13 foi escrito nesse formato. O livro de Enoque
que é um livro que não está na Bíblia, mas é muito usado no estudo da teologia, é escrito nessa linguagem. E o Apocalipse é escrito nessa linguagem. É um modo de escrever, é um modo de revelar coisas, de contar coisas acerca da espiritualidade. É isso. Muito bom. Acabamos. Né? Tá tudo certo? Tudo tranquilo. Thalia, você hoje que ficou quietinha aí, santinha, o que você achou dessa discussão toda de hoje, Thalia? Gostei da discussão, achei uma discussão bem leve, um assunto que é difícil de abordar, mas que vocês abordaram de uma forma bem leve, bem tranquila. Trouxe bastante esclarecimento pra gente. Muito bem! Gostei bastante. Gostou? Gostei. Então tá bom. Legal, né? Ficou legal? Eu gostei. Você gostou? Gostei também. Então tá bom. E você de casa? Gostou ou não gostou? Deixa o seu comentário aqui. Lembra a pergunta que eu fiz no início? Faremos a temporada 2026 ou corta? Aí você anota aí, para ou continua. Se tiver mais, para, eu vou parar, tô avisando. Vou fazer o que vocês mandarem. Hã, Thiago? É. Thiago agora tá na corda bamba. Bom, muito obrigado pela sua companhia. Espero que eu possa te rever no próximo domingo, às 9h ou ao longo da semana, no melhor horário para você, aqui no YouTube. Grande abraço e sabe como é que é, né? Assista de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau.